Oi, meu nome é Juliana Belli, sou aluna de Engenharia Mecânica e Aeronáutica da Unifei e junto com a professora Patrícia a gente desenvolveu uma pesquisa sobre a modelagem e identificação de dano em painel aeronáutico usando dados modais e redes neurais artificiais. Essa daqui é um pouco da estrutura do trabalho que vai ser apresentada para vocês. Bom, falando um pouquinho sobre a manutenção, sobre a introdução, a nossa motivação inicial foi a manutenção. Cada vez mais a manutenção preditiva vem sendo utilizada no dia a dia das indústrias, principalmente nas pertencentes à área aeronáutica. Assim, a utilização de modelos matemáticos computacionais para detecção de danos tem aumentado. As técnicas tradicionais de inspeção requerem que a estrutura analisada seja acessível e a parada do avião seja necessária. Mesmo que por poucas horas, ainda é necessário fazer essa parada. Mas essa parada, ela acontece em poucas horas se é uma manutenção rápida, tranquila. Outro motivo para o grande avanço das pesquisas computacionais é devido ao alto custo do experimento real. Um programa de computador que execute o método dos elementos finitos, por exemplo, pode ser usado para calcular e modelar a estrutura dada sem grandes investimentos. Então, o presente estudo tem um sistema modelado por meio do programa de elementos finitos, do ANSYS, a versão estudante, e simulações computacionais utilizando inteligência artificial via redes neurais artificiais implementadas pelo MATLAB, que são utilizadas para verificar se há dano na forma de furos circulares, passando uma estrutura representada por uma seção de fuselagem da aeronave. Aqui, no caso, a fuselagem foi feita do alumínio 6061 com uma janela, e esse alumínio é alumínio aeronáutico. Depois de ter feito essa estrutura, que aqui foi feita no Inventor, jogando para o ANSYS, a gente vai fazer análise modal, que é a análise dos elementos finitos. A gente pega essa estrutura, a gente excita e pega e capta as 10 primeiras frequências naturais desse sistema para a gente fazer o banco de dados. Bom, falando um pouquinho mais sobre o nosso ensaio no ANSYS, primeiro a gente pega essa estrutura, o engastamento ele foi feito aqui, como a gente pode perceber que no engastamento a gente não tem muita deformação, ele vai ter deformação ao lado oposto. Então a gente ensaiou essa estrutura primeiro para a gente entender como ela iria se comportar. E como forma de amostragem a gente pegou aqui 5 furos, ao total foram feitos 16 furos na fuselagem, e esses furos foram variados, os diâmetros desses furos foram variados de 5, 10, 20 e 40 milímetros, totalizando 64 furos. Então, depois de ter ensaiado e ter feito esse banco de dados, a gente precisa validar o nosso código. Então, para validação, a gente retirou os dados dos furos 5, 17 e 43 para fazer as validações. E para cada furo, a gente fez 5 simulações para a gente estudar um pouco da sensibilidade do nosso algoritmo. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o furo 5. Vou mostrar 3 validações feitas para o furo 5. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha mostrando quais eram os dados reais desses furos, como esse furo fui eu que fiz na estrutura, eu consigo saber qual a localização, qual o diâmetro, qual a espessura desse furo, para então eu conseguir ver se a minha simulação está dando correta. Por isso a gente faz a validação. Aqui a gente pode perceber que no eixo X e no eixo Y, a validação aconteceu de forma muito satisfatória, só que no eixo Z ela dá um pequeno erro. A segunda validação, aqui de novo os valores reais, os valores do furo real e os valores que o nosso algoritmo encontra. De novo, o eixo X e Y, diâmetro e espessura, está dando resultados satisfatórios, só que quando a gente vai olhar aqui no eixo Z, ele dá um pequeno probleminha. O mesmo acontece numa terceira validação. Então, concluindo, nesse trabalho foi simulado pelo ANSYS uma placa curva com recorte, simulando uma parte da fuselagem de uma aeronave com janela sobre o olhar da análise modal. Então, a gente pode analisar que a partir dos dados obtidos, que as frequências naturais analisadas com os diferentes danos são de ordem de grandeza semelhantes, e apesar disso, podem ser analisados tranquilamente pela rede neural estudada. Os valores encontrados nos ensaios, como já disse para vocês quando estava apresentando as validações do furo 5, eles são satisfatórios quando a gente analisa os eixos X e Y, o diâmetro e a espessura do furo. Mas quando a gente analisa os dados obtidos em relação ao eixo Z, muitas divergências são encontradas. Aqui, a gente teria que investigar mais a rede neural para saber por que desse erro, e talvez, se a gente tivesse inserido mais dados no banco de dados, os erros relativos poderiam ser muito menores. Então, desse modo, o metamodelo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios, com exceção dos resultados obtidos para a coordenada Z do dano. E essa daqui foram as principais referências que foram utilizadas para o trabalho.
E é isso, muito obrigada.